o objetivo nosso aqui é que a gente realmente tenha entendimento sobre esse assunto, tá, irmãos? Restituição financeira. Nós vamos utilizar o livro do pastor Wilson, e se alguém quiser adquirir, a gente ainda tem alguns poucos exemplares aqui no prédio do Olho d'Água, mas a gente pode solicitar. Eu aconselho de verdade você adquirir esse livro, poderoso demais, porque ele vai abordar essa questão financeira, a questão do dinheiro, de modo muito espiritual, amém? Então nós vamos perceber aqui, tá? Que realmente Deus vai falar poderosamente conosco. Então, assim, eu quero pedir a algum voluntário que está comigo, para que faça a oração inicial. Alguém quer fazer essa oração inicial para a gente começar? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa manhã abençoada. Senhor, nós glorificamos o teu nome, Senhor, por esse momento. Nós abençoamos, Senhor, todos os dias de live. Nós quebramos, Senhor, todo o empecilho no nome de Jesus. Que essa palavra possa chegar, Senhor, a todas as pessoas que precisam ouvir. Pai, que ela possa trazer transformação sobre as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Senhor Deus, eu abençoo cada pessoa que está aqui, aqueles que não puderam estar, que o Senhor Amém. esteja, Pai, no nome de Jesus, cuidando de cada um. Obrigada, Deus, por ser um Pai bondoso e cuidadoso sobre cada um de nós. Nós abençoamos a vida do nosso pastor, que o Senhor continue dando a ele sabedoria, discernimento, no nome de Jesus. Amém. Obrigada, Deus, por essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que bênção, irmãos. Então, como eu falei ainda há pouco, tá? Nós vamos passar aí 21 dias, daqui até a virada do ano dá 20, tá bom? Mas vai ser 21 dias aí estudando esse assunto, sobre restituição financeira. Eu quero ser bem prático hoje aqui, eu quero no máximo 20 minutos, de verdade, estourando aí 25, tá bom? Então, quando chegar nesse tempo aí, a gente realmente vai dar uma parada. Então, vamos lá. A introdução do livro ela é muito poderosa porque ela vai falar o seguinte, a palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, diz o seguinte, ó, o povo de Deus não conquista, ou seja, não avança, não alcança o próximo nível por causa de um detalhe. Irmãos. Olha que detalhe importante que é, o povo de Deus não conquista por falta de sabedoria. Tá? Então, nós precisamos de duas coisas, conhecimento, esse conhecimento ele pode ser adquirido tá, na leitura de um livro, né, qualquer conhecimento empírico que você adquire na universidade, numa faculdade, qualquer canto, isso é conhecimento. Mas sabedoria é o que fazer com esse conhecimento. E essa sabedoria, ela vem de Deus, ela vem através do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos, nesses dias atuais, do conhecimento, mas nós precisamos, principalmente, de sabedoria, de como aplicar esse conhecimento que Deus tem nos dado. Tá? Então, se Deus já alertou isso há mais de 2000 anos, então eu creio que isso é muito importante para nós, tá? E só voltando rapidinho aqui, deixa eu só falar para vocês, que serão esses 21 dias, e nós iremos abordar, primeiro, nessa semana agora, que começa hoje, essa semana de 7 dias daqui para frente, nós vamos abordar sobre a importância das riquezas. Na segunda semana, nós vamos falar sobre desenvolvendo a prosperidade divina. E a terceira semana, administrando a prosperidade dada por Deus. Por quê? Porque Deus já liberou isso sobre nós. Deus quer, desejo dele que nós venhamos a prosperar. Amém? Então, agora, essa prosperidade ela vai vir através de um conhecimento e essa sabedoria de como aplicar aquilo que Deus tem nos dado. Então, isso é muito importante. Nós estamos vivendo esse ano 2025, ano da restituição. E eu creio, irmãos, que Deus vai restituir todas as áreas das nossas vidas que foram realmente atingidas aí por algum revés do inimigo. Então, Deus vai restituir, e a restituição sempre é maior que a perda. Pode crer nisso. Isso é muito importante para nós. Amém? Agora, eu não sei até que ponto, né, Deus vai nos prosperar. Não sei. Mas uma coisa é certa e que eu quero que você tenha em mente. Deus não tem miséria para o seu povo. Irmãos, é incoerente. Veja comigo, um filho de Deus, uma filha de Deus, viver na miséria, tendo um Deus rico, dono de tudo, dono do ouro e dono da prata. Então, realmente, é uma incoerência muito grande. E Paulo, ele vai afirmar em Romanos 8,32 algo muito poderoso. Olha o que ele diz. Aquele que não poupou o seu próprio filho por amor de nós, com certeza nos dará juntamente com ele todas as coisas.
E todas as coisas incluem uma vida financeira próspera. Vocês creem nisso? Amém? Então, nós precisamos realmente confiar nisso. E aí, a gente começa a ver alguns conceitos no livro. Ele começa a falar já de alguns conceitos que são muito importantes. A diferença, tá? Porque parecem semelhantes, mas são totalmente distintas. O quê? Riqueza, milagre financeiro e prosperidade. São totalmente diferentes uma coisa da outra. Para começo de conversa, a Bíblia, ela não vai te motivar a você adquirir riquezas deste mundo. Não vai, irmãos. Não existe nenhum versículo na Bíblia que vai motivar você a buscar riquezas deste mundo, tá? Em contrapartida, existem vários versículos, milhares de versículos falando de dinheiro e de uma vida próspera que Deus tem para mim e para você. Agora, quanto ao milagre financeiro, o milagre financeiro ele pode sim acontecer, porém, esse milagre ele vai acontecer só pela tua fé. E milagres não acontecem todos os dias. Agora, presta atenção num detalhe que ele coloca no livro. Ele diz o seguinte: quem está em busca de um milagre financeiro é porque não está vivendo uma vida de prosperidade. E o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você é uma vida próspera. Amém, queridos? De verdade. Então, nós precisamos abrir os nossos corações, a nossa mente e pedir realmente para Deus que a cada dia o Senhor possa realmente trazer essa revelação para que nós possamos desfrutar e viver essa vida de prosperidade. O que é uma vida de prosperidade? Cada dia vai ser melhor que o outro. Ou seja, hoje vai ser melhor do que foi ontem. E amanhã vai ser melhor do que foi hoje. Então, assim, essa é a vida de prosperidade que Deus tem para mim e para você. Então, esse foi a introdução do livro. Primeiro capítulo, ele vai falar sobre dinheiro é coisa séria. A gente precisa saber lidar com o dinheiro. Olha o que diz Lucas, capítulo 16, verso 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Presta atenção. Ou você vai amar a Deus, ou você vai amar as riquezas deste mundo. Ou você vai ser devoto de Deus, ou você vai ser devoto do dinheiro. É isso que Jesus está falando desse texto. Porque ele vai dizendo na parte final, ninguém pode servir a Deus e às riquezas, a mamon, ao dinheiro ao mesmo tempo. É impossível. Então, de antemão, no primeiro capítulo, com base na introdução, de que você precisa ter conhecimento e sabedoria para agir no poder de Deus, você precisa tomar uma decisão. Quem é o teu Senhor? Quem é que está realmente no controle da sua vida? Porque nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Amém, queridos? Olha, ele diz algo assim muito importante. Há assuntos em nossas vidas que podemos ter a opção de ignorar ou abraçar, que não vai fazer a diferença. Porém, com dinheiro, não. O dinheiro, irmãos, ele tem implicações, tanto no aqui como no agora, quanto na tua eternidade. Por isso, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para lidar com o dinheiro, para lidar com as riquezas. Porque a grande verdade é o seguinte, né? É muito bom ter dinheiro. É ou não é? É muito bom. Só lembrando aqui, irmãos, se alguém tiver dúvida e quiser interromper e fazer uma pergunta, tá? Você pode abrir seu microfone aí e falar, certo? Então vamos lá. É muito bom ter dinheiro nesse tempo presente. Quer ver? Ir para o supermercado, comprar o que você quer, sem olhar preço, entrar numa loja, principalmente as mulheres, hein, que gostam de ir para shopping, olhar a loja, entrar numa loja, olhar uma roupa, escolher a roupa sem ver o preço. Entende? Isso é bom demais. Entrar numa concessionária, né, comprar aí uma SW4, não sei, o carro do teu sonho, sem saber do preço, eu quero esse, ponto final. É maravilhoso isso. Além também de que o dinheiro, tá, ele vai trazer uma segunda faceta, que é chamar a atenção das pessoas. Ele coloca no livro dizendo o seguinte: você nunca viu a lista dos mais pobres do mundo, mas você sempre vê a lista dos mais ricos. Por quê?
Porque o dinheiro chama atenção. Então, é muito bom ter desfrute, é muito bom ter a atenção das pessoas. Isso traz benefício para a sua alma, de verdade. Agora, o problema não é ter o dinheiro em si para gastar, é de onde veio esse dinheiro, a origem desse dinheiro, entende? Por isso que quando eu comecei a ler esse livro, eu digo, não, a gente precisa fazer esse curso, a gente precisa ler como igreja, a gente precisa entender essas verdades. Por quê? A origem do dinheiro é que vai fazer a diferença. Então, o problema não é ter o dinheiro em si, tá? Quer ver uma coisa? Quando nós vamos abastecer os nossos carros, a gente sempre tem uma preocupação se a gasolina está adulterada ou não. Nós temos aqui o irmão Tonhão, com certeza ele está na live aí, tá? Ele é dono de um posto de combustível. E eu tenho certeza que ele tem uma grande preocupação de comprar um combustível bom para servir os clientes dele. Por quê? Porque uma gasolina adulterada, ela vai causar um dano terrível no carro. Terrível. Assim como uma gasolina adulterada, a mesma coisa é esse mundo. Irmãos, o mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Então, tudo nesse mundo está adulterado e vai prejudicar a nossa eternidade. Por isso, nós temos que ter cuidado. Quer ver uma coisa? Ó, ele dá alguns exemplos. No reino de Deus existe alegria. Deus é um Deus feliz, irmão. E ele quer que você seja feliz, ele quer te dar prazer. Deus é tão poderoso, tão feliz, que ele cria o homem e coloca o homem no jardim de delícias. Olha só que coisa poderosa. Para que o homem o quê? Desfrute de sua bondade, para que o homem desfrute dessa paz, dessa alegria da presença do Senhor. Mas o diabo veio e adulterou a alegria. Entende? Ele coloca uma falsa alegria. Por quê? Porque a alegria de Deus, ela projeta para a eternidade. Mas a alegria do diabo, entre aspas, ela vai prejudicar a sua eternidade. E a mesma coisa acontece com a riqueza. Irmãos, a riqueza que vem do maligno, que vem de Mamon, impressionante, né? Nós lemos o versículo de Lucas 16:13, o único demônio é um ser. Na verdade, até no livro o pastor coloca o seguinte, ele não tem, a Bíblia não dá essa certeza de quem é Mamon, mas ele é um ser espiritual, um princípio, algo realmente poderoso que é o único que concorre com Deus. Nem o diabo concorre com Deus. Você pode procurar na Bíblia. O único demônio que concorre com Deus, o único ser é Mamon. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Existe a riqueza que vem de Deus e a riqueza que vem de Mamon. Se você estiver preso a essas riquezas que vêm de Mamon, você nunca vai alcançar a prosperidade que vem de Deus. Por isso, há um alerta muito forte aqui para nós. Amém, queridos? Então, Deus é rico e o seu reino é coberto de riqueza. Mas as riquezas do mundo, elas nos afastam de Deus. Então, o que vai diferenciar se aquilo que você tem, aquilo que você está desfrutando de bens, de dinheiro, de recursos financeiros, que vai diferenciar se é de Deus ou se é do diabo, é se eles te afastam ou se eles te aproximam de Deus. Todas as vezes que se fala de finanças, que se fala de dinheiro, e alguns irmãos, para que o pastor vai falar sobre isso? O pastor já quer botar a mão no meu bolso. Isso é um sinal de que as pessoas estão presas a Mamon. Irmãos, agora eu estive na conferência de Goiânia dos homens, só abrindo um parêntese aqui. E nós tivemos antes uma capacitação para supervisores, e o pastor Aloysio, ele falou algo muito forte. Ele disse que o que mede a qualidade de uma igreja é a vida financeira, sabia? Por quê? Porque a vida financeira da igreja, ela vai dizer se essa igreja é menina ou se essa igreja é uma igreja adulta. Então, se as pessoas ainda estão ligadas nas riquezas deste mundo, nos valores deste mundo, é porque ainda é menino. Menino que tem posse de tudo. Você dá um bombom para o menino, ele não quer dar para ninguém, ele não quer compartilhar com ninguém. Então, isso é uma igreja menina. Tá? Deus tem te dado recursos, Deus tem te dado bens, Deus tem te dado um emprego, um salário, e você quer isso só para você, você não quer compartilhar isso com ninguém. Como é que eu compartilho o que Deus tem me dado, pastor? Através dos dízimos, através da oferta, ajudar um irmão, coopera com isso, coopera com aquilo. Essa é a riqueza que vem de Deus. E detalhe, quanto mais você dá, mais você recebe. Amém, irmãos? Então, as riquezas que nos afastam de Deus são algo realmente misterioso na palavra. Tá? E não existem muitos versículos que descrevam isso.
E o texto inicial de Lucas 16, 13, ele vai trazer esse ser chamado realmente Mamon, que vai aí competir com Deus. Então, Mamon, o significado de Mamon, olha aqui, é riqueza personificada. Olha que coisa tremenda, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com essas riquezas, que a Bíblia realmente não deixa dúvidas de que nos afastam de Deus. Então, tudo que te afasta de Deus provém de Mamon. E nós temos que ter muito cuidado. Por isso, tem que diferenciar realmente essa questão. E o que vai produzir essa diferença, pastor? É o efeito realmente. Olha, nós estávamos falando da comida estragada, né? Do carro estragado, do combustível, que ele vai trazer um problema para o carro. A mesma coisa somos nós. Quando nós comemos uma comida, o que vai diferenciar se essa comida é boa ou não é o efeito em nossa vida. Entende? Se eu como uma comida e eu passo mal, então essa comida estava adulterada, mesmo que esteja ali bonito. Quantas vezes eu fui para restaurante lá em Goiânia, então quem vai comigo sabe. A comida, às vezes, de Goiânia me faz mal. Eu não sei qual o tempero que eles colocam ali, né, que me faz mal. Tá certo, irmãos? Então, quando a gente come uma comida que faz mal, ela vai produzir um efeito. A mesma coisa com relação às riquezas. Então, se essa riqueza vem de Deus, ela vai produzir um efeito em você. Qual é o efeito? Um efeito coletivo, um efeito de você cooperar, de você contribuir. Essa é a vontade de Deus, tá? Então, olha, a riqueza que vem de Mamon, ela sempre vai gerar em nós um sentimento de posse, de domínio. É meu, isso aqui eu não dou para mais ninguém. Mas a riqueza que vem de Deus é para um bem coletivo, tá? Para você realmente compartilhar, para você servir. Você não vai dominar ninguém por causa do dinheiro que Deus realmente tem te dado. Outra diferença, a riqueza que vem de Mamon sempre é direcionada para o aqui e o agora. E a riqueza que vem de Deus é para o propósito eterno. Quer ver uma coisa, irmãos? Nós precisamos, esse ano, 2026, construir, ter a nossa chácara com um local onde nós vamos fazer encontro para 200 pessoas. Nós precisamos fazer aqui, no Olho d'Água, um ambiente para fazermos encontro para 100 pessoas. O que é isso? Nós vamos gerar vidas para Deus. Isso é propósito eterno. Para isso, Deus vai nos dar as riquezas. Para isso, Deus vai nos dar os recursos. Amém? Eu creio muito nisso, tá? Então, muito cuidado para que realmente essas coisas não penetrem, porque durante esse curso nós vamos ver o que aconteceu com Davi quando recebeu as riquezas dadas por Deus, o que aconteceu com Saul quando recebeu as riquezas dadas por Deus. Tudo isso vai mudando a vida das pessoas. Então, o nosso propósito aqui é que você seja blindado por Deus para que você sirva ao Senhor e não deixe que as riquezas realmente deste mundo te atrapalhem, tá bom? Então, para finalizar, vamos ver aqui o controle de Mamon. Então, o que é isso? Algumas pessoas, na sua mente, elas são conduzidas por Mamon de forma bem sutil. Quer ver uma coisa? Se a gente perguntar para qualquer filho de Deus, filha de Deus, vem cá, quem é que controla a tua vida? Você é devoto do dinheiro ou você é devoto a Deus? Todo mundo diz assim, não, eu sou devoto a Deus. O dinheiro não manda em mim, não. Mas se a gente mudar a pergunta, a gente vai ver realmente que a resposta vai ser diferente. Quer ver? Se a gente perguntasse assim, fica, fulano de tal, quantos filhos você quer ter? Se a resposta for mais ou menos assim, não, depende da minha situação financeira, se eu tiver um bom trabalho, se eu tiver um bom emprego, eu realmente vou ter uns 5 filhos, mas se eu tiver uma situação financeira apertada, é só um. Então, o que ele está respondendo? Ele está respondendo que o dinheiro é que está no controle. Entende como é sutil isso, irmãos? É muito sutil. Deus não disse que nós temos que crescer e multiplicar. Eu te digo, eu já falei de púlpito, eu me arrependo de ter uma mente escassa no começo da minha vida. De verdade. Eu tive só 2 filhas. Por quê? Por causa que Mamon que mandava. Não, tá bom, André, 2 filhos, tá bom, que a gente não vai poder criar bem os... Não, irmão, hoje eu queria ter no mínimo um time de futebol de salão. Eu oro a Deus, minha mulher é ligada, eu oro a Deus para Deus desligar essa mulher qualquer hora, enquanto puder ter filho. E ela vai ter filho aí, até Sara teve com 90 anos. Amém? Então é verdade isso. Então quem controla a tua vida? Tá? Quer ver outra coisa? Uma segunda pergunta.
qual a profissão? A gente pergunta para um jovem, qual a profissão você escolheria? Se ele disser assim, eu quero uma profissão que dê mais dinheiro. Irmão, quem está no controle é Mamon, não é o Senhor. Entende? Os jovens que estão noivos e que vão casar, vem cá, por que vocês ainda não casaram? Eu ainda não casei porque eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro para sustentar, eu não tenho... É Mamon que está no controle. Então, nós temos que ter muito cuidado. Tá? E para piorar ainda a questão na mente de outros, é o seguinte, caso a pessoa fique inquieta, nervosa ou irritada quando se fala de dinheiro, isso é prova, tá? Incoerente que essa pessoa está servindo o dinheiro e não a Deus. É impressionante. Isso é de forma bem sutil. Amém, irmãos? E nós precisamos trazer luz nesse dia, para que nós possamos servir a Deus e não as riquezas, e não a Mamon. Todos nós, escute isso, passaremos por esse teste na vida. E a minha oração é que você seja aprovado por Deus, porque não há vencedor no reino de Deus que não tenha sido testado nessas escolhas. Que você tenha a escolha certa, que você faça a sua escolha correta, porque em nosso meio, essas escolhas, elas são fundamentais, tá? Afinal de contas, nós estamos edificando uma igreja de vencedores. Amém, queridos? E como nós já dissemos, não há vencedor que não tenha rejeitado Mamon. Então, uma das primeiras conquistas de um crente vencedor é que ele venceu Mamon. Entende? É que ele venceu essas consequências trágicas que a riqueza deste mundo traz para a vida dele. Por isso, a minha oração é que Deus te abençoe cada vez mais e que você entenda a importância realmente de ter dinheiro e ter as riquezas que vêm de Deus para que todos os recursos que Deus tem colocado em tuas mãos sejam realmente para o reino, seja para edificar aquilo que é eterno. E não somente aqui e agora. Deus vai te dar recursos para que você viva o aqui e o agora de forma satisfatória, mas que você tenha sua mente conectada com a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus faça você passar nesse teste. Vamos passar no teste, irmão? Amém? Amém. Amém. Eu acho isso aqui poderoso demais. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Tá? Não, como não teve perguntas hoje, então você pode realmente para amanhã fazer algumas perguntas. A gente pode começar a aula de amanhã respondendo algumas perguntas, tá bom? Então, se não tem dúvidas, se não tem perguntas, vamos realmente encerrar a nossa aula, agradecendo a Deus. Algum voluntário aí para orar? Bem. Pastor, eu posso fazer um comentáriozinho? Pode. E assim, Deve. pastor... Abre a sua câmera aí, Tonhão. Que tem que aparecer. Amém. Como você falou, isso aí é muito importante verdadeiramente nas nossas vidas, quando nós temos esse entendimento em relação a dinheiro, sabe? É uma porta que se abre para nós, irmãos, crentes, porque às vezes a pessoa está esperando grandes quantias de dinheiro. Não, mas quando eu tiver, eu vou mudar. Mas você já precisa mudar com aquele valor que você já tem. Primeiro sendo grato com ele e já compartilhando, já como o pastor falou, na vida de pessoas, com aquele que você ganha. Sendo grato, compartilhando e já servindo o reino. Porque a única forma que eu creio de você alcançar novos degraus é você podendo viver aquilo que já está nas mãos de vocês. Se você começar a desfrutar já disso, meu irmão, coisas grandes vão aparecer. Vai ter luta? Vai. Com muitas perseguições? Vai. Mas vai vir muita vitória. Então, nós precisamos já não esperar acontecer. Eu vou ter que ainda ser rico, ou eu vou ter que ter muito dinheiro para depois eu decidir se Mamon está na vida ou não. Irmão, às vezes uma Mamon está na vida com um salário que as pessoas estão recebendo, e ele está usando aquele salário, que foi até Deus que deu o emprego. Mas, infelizmente, às vezes a mentalidade da pessoa, sabe, se prende àquele valor ali e não começa a fruir naquela renda que ele ganha para o reino, para as outras pessoas. Então, é preciso verdadeiramente, irmão, olhe, esteja com os olhos abertos para olhar as pessoas. Nós temos sempre alguma coisa para servir o próximo. Sempre nós temos alguma coisa nas nossas mãos para ajudar o reino e para servir o próximo. E quando você começar a viver, desfrutar daqui já está nas mãos de vocês,
nós desfrutarmos disso, nós também, nós vamos crescer muito mais e desfrutar dessa transferência de riqueza que tem que é a riqueza, lógico que é a riqueza de Deus nas nossas mãos, que está vivendo nesse mundo aí, que vai vir para nossas mãos. Eu vejo assim, pastor, que essas coisas nós vamos viver, essas transferências de riqueza, onde vai vir tudo para nossas mãos. Quando nós tivermos essa mentalidade que o dinheiro não prende mais a gente, que a gente não é pegado a nele, ele é para transbordar na vida das pessoas. Eu vejo dessa forma, irmão. Eu digo uma coisa assim, sabe? Eu estou falando isso porque Deus tem me dado esse entendimento e a gente tem compartilhado e vivido dessa forma, para a glória de Deus. Amém? Amém. Que bênção. É isso mesmo, mestre. Amém. Tá? Mais alguém quer compartilhar, irmãos? Eu quero compartilhar o seguinte, que a gente sem o conhecimento fica difícil, né? Porque eu acredito que não só eu, mas várias pessoas, até antes mesmo da gente aceitar Jesus, a gente tinha uma concepção errada, né? Sobre o dízimo, né? A gente não entendia. E a gente, com o conhecimento, assistindo às lives, indo no culto, participando de célula, isso ajuda demais. Então, hoje, já com o conhecimento, né? Que ele é ininterrupto também, que todo tempo a gente tem que estar aprendendo, né? A gente tem que estar ali estudando, a gente tem que estar meditando, a gente tem que estar ali, porque é muito fácil a gente se desviar, porque as influências, né, são muitas, né? Apesar de sermos adultos, mas acontece de existir uma má influência, né? Então, eu louvo a Deus por ter me dado esse conhecimento através dos pastores, através dos cultos, através das células, e peço a Deus hoje que me dê sabedoria também, né? E que a gente possa realmente, de fato, estar sempre na presença do Senhor, né? Para aprender. Amém, irmã Tânia. Que bênção. É isso aí. Ó, irmã Tânia e a todos os irmãos que aqui se fazem presente. Essa parte de finança, ela é uma guerra constante, irmão. Né, pastor? Ela é uma guerra constante em nossas vidas, porque é perseguição direta para que você não tenha os olhos abertos para o reino e para as pessoas. Dificuldade, conta que vão aparecer, mas quando você dá prioridade, isso vai começando a mudar na sua vida, vai gerando um estilo de vida, e você vai ver que as coisas vão começando a se alinhar e mudanças vão acontecer. Mas a gente precisa ter essa coragem, né? Ser forte e corajoso para tomar essa decisão também, porque o inimigo, Mamon, ele vai sempre querer prender as pessoas a valores, a dizer que não tem, a dizer que não pode, a dizer que não consegue, e aí gera uma pobreza maior, porque ele quer isso realmente, que a pessoa se prenda dentro dessa mentalidade. Mas quando você declara que você é amado, que você é rico, que você é próximo, que você tem, você vai viver outra dimensão espiritual e vai viver as coisas de Deus. Amém? Amém. Milene, Milene que colocou a mãozinha aí. Bom dia, gente. Graça e paz, meus irmãos. Então, pastor, só queria comentar que quando a gente muda essa mentalidade para realmente assim, uma mentalidade de vencedor, não servir ao dinheiro, servir a Deus, o dinheiro passa a nos servir, né? As coisas vão fluindo de uma certa forma, Deus vai fazendo, transbordando. Então, à medida que a gente está ali na obra, servindo a Deus, servindo os nossos irmãos, o dinheiro, ele nos serve, não é a gente que fica refém dele. É isso aí, vamos fazer o dinheiro trabalhar para nós. Que bênção. Irmãos, olha, amanhã nós vamos falar sobre a segunda parte, né, e com certeza tem algo muito forte. E aquela história, o Senhor, a Bíblia diz que Deus, né, fez o Filho dele, Jesus Cristo, se fez pobre. E que pobreza foi essa de Jesus? Sendo rico, se fez pobre. A pobreza de Jesus foi vir para este mundo, irmãos. Esse mundo caído, onde tem ouro, prata, diamante, dinheiro, dólar, euro, real. Essa é a pobreza. Então foi essa pobreza que ele deixou a riqueza e veio para esta pobreza. Para quê? Para nos tirar dessa pobreza e nos colocar na riqueza dele, que não é neste mundo, é no que é eterno. Então o dinheiro, como falei lá no início, ele não é um assunto que é irrelevante. Não. O dinheiro é um assunto muito relevante que vai mexer com o teu aqui e agora e vai mexer com a tua eternidade. Por isso, nós precisamos realmente ter uma mente aberta para que Deus possa nos abençoar, para que nós sejamos abençoadores. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Precisamos encerrar a aula, que já passou aí 40 minutos. Então, fique na paz até amanhã, que amanhã vai ser bênção demais. Deus abençoe. Amém.